Olá! Começa agora o Inteiro Teor, um programa do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Hoje você vai ver as comemorações pelo 28º aniversário do TRF da Primeira Região, história, homenagens, premiações e novidades. Uma entrevista com a diretora do Foro da Seção Judiciária de Minas Gerais, Simone Lemos, que foi premiada, já que a seccional atingiu 100% das metas processuais de 2016. E uma reportagem sobre o Digesto, obra histórica traduzida do latim para o português e lançada na solenidade de 28 anos do TRF1. A nossa equipe esteve na casa do professor Edilson Alckmin, que conduziu os trabalhos de tradução do livro, datado do século VI depois de Cristo. Agora, no Inteiro Teor. Os 5 tribunais regionais federais do país acabam de completar 28 anos. Uma justiça jovem, mas já consolidada por tantas decisões relevantes que marcam a história do país. Passaram pelo TRF da Primeira Região, por exemplo, julgamentos como o que determinou a obrigatoriedade do cinto de segurança em rodovias, o que instituiu a licença paternidade aos servidores públicos federais que adotam crianças, o que reconheceu o direito à pensão em uniões homoafetivas, entre tantos outros. Conheça um pouco mais da história do TRF1 e como foi a celebração da data que contou com a presença do primeiro presidente da Corte. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região foi criado em 1989. De lá para cá, foram inúmeros julgamentos marcantes, o que obrigou o uso do cinto de segurança, o que reconheceu o direito à pensão em união homoafetiva, o que instituiu a licença paternidade a servidores no caso de adoção. Para lembrar essa história e comemorar os 28 anos, uma solenidade foi realizada no tribunal em Brasília. Julgamentos que firmam jurisprudência dentro do Brasil e servem até de parâmetro para decisões que repercutem no próprio exterior. Durante a solenidade, autoridades discursaram sobre as causas que chegam ao maior tribunal regional do país, onde tramitam 3,5 milhões de ações de 13 estados e do Distrito Federal. Foram homenageados ex-presidentes do tribunal, os desembargadores aposentados Tourinho Neto e Catão Alves e a hoje ministra do STJ, a Suzete Magalhães. Nos honra de um modo muito especial, porque ela representa o reconhecimento de um trabalho realizado, um trabalho árduo, difícil, realizado neste tribunal por um biênio, quando nós os três homenageados, presidimos esse tribunal. Presidir um tribunal da envergadura do TRF da Primeira Região representa, sem dúvida, um grande desafio. A comemoração incluiu as sessões judiciárias da Primeira Região e homenageou as premiadas com o chamado Selo Estratégia em Ação, concedido pelo tribunal para as unidades que cumpriram as metas estratégicas definidas. A seccional de Minas Gerais foi contemplada com a premiação máxima, o selo Diamante, pois atingiu 100% de todas as metas processuais em 2016. Os convidados ainda visitaram o Salão Nobre, que foi revitalizado e agora conta com uma galeria virtual dos atuais integrantes e dos antigos presidentes, vices e desembargadores que já passaram pela corte. O primeiro presidente do tribunal, desembargador aposentado Vieira da Silva, agora tem um retrato com o nome fixado no Salão Nobre do TRF. Essa homenagem é um pleito de carinho, expressão de bondade dos meus colegas, representado pelo presidente Hilton Queiroz. Encerrando as comemorações, ocorreu o lançamento da tradução da obra Digesto, livros 1 e 50, acrescida da Lei das 12 Tábuas, uma coletânea de normas jurídicas produzida durante o reinado de Justiniano, no Império Bizantino. A tradução foi resultado de aulas de latim oferecidas pela Escola de Magistratura Federal, SMAF, ministradas pelo professor Edilson Alckmin Cunha, também presente à solenidade. A seguir, a gente continua falando dos momentos que marcaram a cerimônia que comemorou os 28 anos do TRF da Primeira Região. Olha o que vem por aí.
Uma entrevista com a diretora da Seção Judiciária de Minas Gerais, a juíza federal Simone Lemos. A seccional recebeu a premiação máxima do selo Estratégia em Ação por ter atingido 100% das metas processuais em 2016. Veja também uma reportagem sobre o lançamento da tradução de uma obra histórica produzida na primeira metade do século VI, depois de Cristo. Não perca! As comemorações pelos 28 anos do TRF da Primeira Região incluíram a entrega do selo Estratégia em Ação, uma honraria concedida pelo tribunal às unidades que conseguiram atingir as metas processuais definidas para 2016. 10 varas federais conquistaram a categoria Diamante, com 100% das metas atingidas. E a Seção Judiciária de Minas Gerais também foi contemplada com a premiação máxima. A diretora do Foro da Seccional Mineira conversou com o repórter Rafael Braga e contou como a maior seção judiciária da Primeira Região fez para atingir essa meta. Obrigado, doutora Simone Lemos, pela participação aqui no Inteiro TU. Eu é que agradeço a oportunidade. O que são essas metas que foram criadas pelo Conselho Nacional de Justiça e qual que é a importância delas para o Judiciário, doutora Simone? O Poder Judiciário brasileiro vive uma crise notória, todos a conhecem muito bem, e sem condições, principalmente num momento tão difícil como esse financeiro e orçamentário atual, de aumentar a sua estrutura. O Conselho Nacional de Justiça, preocupado com essa situação do Poder Judiciário como todo, estadual e federal, resolveu, então, priorizar um certo tipo de julgamento ou uma forma de aceleração ou de gestão nas varas, de forma a otimizar o trabalho das unidades jurisdicionais em busca de uma devolução de uma prestação jurisdicional mais célere e mais eficiente, adequada, em tempo próprio. Esse é o objetivo das metas. Tratam-se de indicadores pré-definidos para cada ano, por exemplo. Nós vamos falar das metas de 2016, que levaram a Seção Judiciária de Minas Gerais a ser premiada com um selo criado pelo TRF da Primeira Região. Mas agora em 2017, lá em 2018, nós teremos outras metas. Elas são adaptadas de acordo com cada ano. São partes de uma análise, vamos dizer assim, conjuntural, né? Por exemplo, as metas de 2016, nós tínhamos de priorizar o julgamento de feitos que envolviam corrupção e também ações de improbidade. O julgamento de ações coletivas também, que é um instrumento muito célere de desafogamento do judiciário, muito importante. E também fazer com que houvesse um número maior de julgamentos de processos do que de entradas de processos em cada unidade jurisdicional. Priorizando também o julgamento dos processos mais antigos, então todos os processos que entraram na Justiça até 2011 ou 2012 teriam de ser julgados. E com isso se consegue, sim, diminuir então o tempo do andamento das ações e dar uma atenção especial a assuntos que naquele momento no Brasil exigem essa atenção. Agora, para cumpri-las, por outro lado, nós temos um desafio à frente, né? Como foi para a Seção Judiciária de Minas Gerais, no ano passado, cumprir essas metas com tanto êxito que levaram a sessão a ser premiada? Vocês criaram ali mecanismos para acompanhar e para facilitar o cumprimento dessas metas? Sim, inicialmente eu devo destacar que o selo Estratégia em Ação é uma iniciativa brilhante do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que veio estimular justamente o cumprimento no planejamento da Justiça Federal, estimulando as unidades jurisdicionais a alcançarem esse objetivo de devolução de uma prestação jurisdicional mais célere, né? As metas, como eu já disse, são pontos muito importantes e com esse estímulo coube à administração dar o apoio necessário para que as varas pudessem desenvolver seu trabalho mais facilmente. Em Minas Gerais, mais especificamente, a gente teve uma série de seminários de planejamento para diretores de secretaria, encontros de gestores da área administrativa e da área judicial, e também a implementação de projetos e ações que acabaram por influir nesse, vamos dizer, desafogamento das varas, retirando uma parcela de seu trabalho e passando essa parte para o administrativo. Por exemplo, a criação das centrais de perícia, das centrais de cumprimento de carta precatória,
dos serviços de agendamento e realização de videoconferências, que eram atividades que ficavam a cargo das varas. Também uma busca contínua no aprimoramento dos servidores, né? Doutora Simone, muito obrigado pela participação aqui no Inteiro Teor. Parabéns por ter alcançado a categoria diamante nesse selo que foi criado pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região para incentivar o cumprimento das metas do Conselho Nacional de Justiça. E a gente deixa espaço para as considerações finais da senhora. Eu que tenho que agradecer a oportunidade e dizer que todo o corpo de Minas Gerais, servidores e juízes, continuará assim se esforçando na busca de atendimento às necessidades da população, da sociedade em geral, que é a de um poder judiciário mais eficiente e atuante. Nós conversamos com a diretora do Foro da Seção Judiciária de Minas Gerais, doutora Simone Lemos. E agora a gente volta com você, Carlos Rodrigues. Agora uma reportagem para lá de especial. O lançamento da tradução do latim para o português de uma obra datada do século VI depois de Cristo, o Digesto. O lançamento foi feito na cerimônia que comemorou os 28 anos do TRF da Primeira Região e contou com a presença do professor Edilson Alckmin Cunha, que coordenou a tradução do livro. A nossa equipe esteve na casa do professor para contar um pouco dessa história. Desta biblioteca pessoal e desta máquina de escrever, saíram os originais de uma obra que é apontada como uma grande referência sobre algumas das principais normas jurídicas produzidas durante o reinado de Justiniano, na primeira metade do século VI depois de Cristo. O livro Digesto é composto de 50 volumes, resultado do trabalho coordenado por este professor e tradutor, Edilson Alckmin Cunha, que recebeu a equipe do Inteiro Teor em sua casa em Brasília para explicar um pouco do processo de elaboração do Digesto. Como tradutor, eu procurei sempre ter aqueles livros de informação que me proporcionassem condições de fazer as mais diferentes traduções. Mas era limitada. Mas aqui dentro que eu sentava para fazer o trabalho realmente da tradução, o grosso da tradução, no caso do Digesto, né? A obra é resultado de aulas de latim oferecidas pela Escola de Magistratura Federal, a ESMAF, e ministradas pelo professor Alckmin Cunha, das quais participaram o desembargador Catão Alves, o desembargador Daniel Paes Ribeiro, o desembargador falecido Leomar Barros Amorim de Souza e os servidores Carmen Lúcia Prata da Costa e Gustavos Adrianos de Farias. Eles formaram uma equipe responsável pela produção da obra, uma parceria sem a qual, segundo o tradutor, não seria possível consolidar, revisar e lançar o material. Não trabalho para um tradutor empreender sozinho, a menos que ele seja uma enciclopédia ambulante, né? Porque é um trabalho que, pela sua historicidade, pelo tempo em que ele foi concebido, pela matéria que ele desenvolve, ele exige uma equipe multidisciplinar para traduzi-lo. Por isso que eu considero que esse trabalho foi único em toda a minha experiência de tradutor, que o Tribunal me deu essa oportunidade de entrar numa área que eu nunca imaginei de entrar, porque não ousaria em fazê-lo se eu não tivesse atrás de mim ou junto comigo uma equipe, né, para me dar essa sustentação. O professor recorreu a dicionários e outras obras de referência em latim para auxiliar na tradução e trabalhou em seu próprio escritório, com objetos, quadros, apenas o mínimo necessário para se concentrar e ajudar a concluir o trabalho. O resultado foi apresentado nas comemorações do 28º aniversário do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O professor Alckmin estava entre os convidados. Juristas, estudantes, servidores acompanharam o momento que coroou um trabalho em equipe que representou um cuidado do TRF1 com o resgate histórico de conteúdos que ajudam a compreender as primeiras normas jurídicas que foram criadas. A volta a essas origens, eu acho que é muito importante.
que nada como o original das coisas. Para o direito, então, para quem se dedica academicamente ao estudo do direito, obra como essa é indispensável. Esse foi o Inteiro Teor. Continue com a gente no YouTube do TRF1 e no portal do Tribunal. Obrigado pela companhia. Até semana que vem.